Há 4 meses, em um dia histórico, foi criada a Escola Superior da Magistratura Desembargadora Jane Silva pela Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Qual a importância da capacitação do estudo continuado, especialmente para carreiras como a da magistratura? Qual a contribuição do mundo associativo nessa área? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com 2 magistrados. O juiz Richardson Brant, que é diretor executivo da Escola Superior da Magistratura Desembargadora Jane Silva, e o desembargador Maurício Pinto Ferreira, que é também diretor de ensino da mesma escola. Obrigado aos senhores pela aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço muito o convite. Prazer. Também agradeço, Orion. Bom dia a todos que nos ouvem. Prazer. Bom, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Muito bem, doutor Richardson, como é que se cria uma escola? Imagino que dá muito trabalho, mas também não é uma coisa de uma hora para outra, né? Tem que fazer estatuto, regimento interno, grade de cursos. Qual é a razão dessa iniciativa? A razão principal é dar um espaço ao associado da AMAGES, aos agregados, para que eles possam investir na formação permanente e na possibilidade de atualização. A escola exige, para a sua criação, além da questão formal, do estatuto, regimento e da elaboração de como funcionará a escola, também a participação dos associados. Nós tivemos um tempo muito profícuo de uma participação ativa dos associados e foi uma escola plural, criada a partir de muitas pessoas que se conjugaram nesse esforço. Muito bem. Doutor Maurício, já existem escolas judiciais ligadas a tribunais, né? E agora, por que uma escola judicial ligada a uma associação? Que tipo de contribuição ela pode trazer? Orion, nós temos, na magistratura, nós temos a escola da Infam, né? A nível nacional. Nós temos aqui no nosso tribunal a EGF, que é responsável pelo treinamento dos magistrados e também servidores, mas nós, associados da AMAGES, principalmente preocupado com os filhos, preocupado com os aposentados, preocupado com toda a gama de associados que nós temos, pensionistas também, há muito tempo sentimos que nós precisávamos de um espaço nosso, não apenas e tão somente com um fim acadêmico, como uma escola, mas sim como um espaço aconchegante onde nós pudéssemos aprender não só, às vezes, matérias ligadas também ao nosso dia a dia, mas também outros cursos que a EGF pode, às vezes, não oferecer, porque a EGF ela é direcionada a treinamento de funcionário e de magistrados. Atividade judicante mesmo. Atividade judicante. Então, nós precisávamos, a nível associativo, ter também um espaço nosso, onde nós pudéssemos ter cursos também judicantes, mas cursos também integrativos, né? Onde os associados poderão frequentar, poderão assistir matérias não ligadas, às vezes, à vida acadêmica do direito. Humanistas, culturais. Sim. De toda a ordem, né? Eventos culturais, por exemplo, de filmes, leitura de livros, né? Enfim, outros eventos que a associação sente a falta e o espaço. Então, criamos a nossa associação, logicamente, filiada, não é uma concorrente da EGF, não é uma concorrente da Escola de Magistratura, mas sim uma outra opção, tanto para o magistrado quanto seus familiares e seus associados, os seus dependentes, também ter um espaço cultural, vamos dizer assim, né? Convergente com outras escolas, né? Sim. Mas, doutor Richard, não é de agora vem essa intenção de criar essa escola pela associação, mas chegou aos 70 anos, conseguiu então chegar a esse modelo, que já teve outras experiências como o Centro de Estudos da Magistratura. Sim. Enfim, conseguiu-se então agora formatar essa escola. Exato. Como já foi dito pelo desembargador Maurício, a Escola Judicial em Minas, ela tem uma atuação de excelência, transformou-se em escola de governo e ocupa um espaço muito importante. A função da escola associativa é exatamente de te complementar, na medida em que pode trabalhar, né, conjugando esforços com a escola judicial, com a escola nacional, exatamente para oferecer ao associado, além desse espaço de aperfeiçoamento e atualização, também um espaço de ampliação, né, de horizontes, sob o ponto de vista literário, sob o ponto de vista de arte, sob o ponto de vista, sobretudo, de qualidade de vida, que hoje se exige muito, né, do magistrado na vida profissional, para que ele possa desempenhar isso com tranquilidade, com, né, a dedicação que merece.
a gente precisa também construir um espaço de qualidade de vida que seja adequado a isso. O doutor Maurício falou aqui da Escola Nacional de Formação de Magistrados, a Infam, ligada a, no caso, a Justiça Federal. Sim. E temos também a EGF, que é aqui estadual, Escola Judicial do Desembargador Edésio Fernandes, e temos a Escola Associativa da AMB, Escola Nacional da Magistratura, Isso. Associação dos Magistrados Brasileiros. Agora, o segredo do êxito de uma escola parece que está nas parcerias, né? Sim. E a Emages aqui da associação está seguindo essa receita. Sim, nós estamos fazendo várias parcerias, já estivemos conversando com a Adão Helder, essa semana o Richard esteve conversando com o pessoal da FUMEC, né? Também estivemos em tratativas com a PUC, várias parcerias para que nós possamos também ter cursos de mestrados, curso de pós-graduação, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais fácil de acesso ao magistrado, né? Porque a gente, enquanto, por exemplo, magistrados, vamos dizer, o pessoal da ativa, às vezes você quer fazer um curso de mestrado, mas o local da escola é distante, você precisa pedir uma orientação, uma dispensa ao órgão especial do tribunal, às vezes, dependendo do curso, você tem que custear toda a sua viagem, hospedagem, então, às vezes, aquele curso de pós-graduação que o magistrado pretende fazer fica apenas no sonho, fica muito difícil para que ele possa vivenciar aquilo. Então nós pretendemos também trazer esses cursos para cá, né? De uma forma que o nosso associado possa ter mais facilidade, não só no acesso, não só no custo, mas também no decorrer do cronograma, né? Um cronograma com mais tempo e tal, porque a gente conhece que o magistrado, muitas das vezes, ele está super atarefado e ele não pode, às vezes, tirar um dia ou 2 ou 3 daquela semana com audiências, às vezes, de réu preso, essas coisas, para se dedicar ao curso. Então aqui nós vamos fazer um cronograma, né? Voltado para esses colegas, voltado para aquele que quer fazer esse curso. Também teremos vários cursos que, às vezes, por exemplo, eu atuo na área criminal, mas às vezes tenho interesse em fazer curso em outra matéria, né? Até porque você pode mudar de área também, né? Até para a gente refletir melhor sobre outras questões. Então, a gente pretende criar aqui um espaço, uma escola, mas um espaço de convivência cultural. Entendi. Além desse aspecto, doutor Richards, qual outra razão, a importância assim, do estudo continuado para uma carreira como a de magistrado, né? Porque a legislação muda muito, jurisprudência, ou o direito é muito complexo, assim como a própria sociedade? Então, o espaço de transformação social, os autores que tratam do tema falam de uma sociedade em constante processo de modificação, de alteração. Chama de uma sociedade complexa. Ela combina fatores variados a todo momento e o contexto muda. Então a legislação muda acompanhando exatamente essa evolução social. Para que o juiz possa se manter atualizado em todas as áreas de atuação é um desafio muito grande. O desafio de formação permanente, de atualização é muito grande. E as pessoas que participam junto com o juiz também, elas precisam de participar de alguma maneira desse processo, né, de formação, que é um processo que toda pessoa humana precisa enfrentar o desafio. A escola, então, convida os associados a participarem, a trazerem sugestões, propostas de curso. O espaço da escola é um espaço para apoio a esses projetos. A gente está aqui para prestar um serviço ao associado e nos 3 segmentos, tanto o associado da ativa, o juiz da ativa, quanto o juiz apostilado, que já passou a inatividade, mas que tem muito a contribuir, quanto os familiares também dos associados. Então é um espaço, como foi dito, de fortalecimento de vínculos, de criação efetivamente de um trabalho de cooperação e sinergia, e a escola está pronta para isso. Nesse campo específico de formação superior, mais especificamente mestrados, doutorados e especializações na pós-graduação estrito sensu e lato sensu, na parte de um curso de Direito e Arte, para a gente trabalhar literatura e cinema, ligado à crítica social, formação de valores e também a possibilidade de discussão de teorias jurídicas, a partir exatamente de uma pegada um pouco diferente, mais lúdica, mais contraída. E outros programas que os associados trouxerem, um ciclo de palestras em que temas que os associados entenderem interessantes
a gente traz para a gente fazer uma discussão e proporcionar essa oportunidade de debate, de diálogo. E, por fim, os grupos de pesquisa. A ideia dos grupos de pesquisa é a gente trabalhar de forma científica alguns grupos para depois a gente ter condição de produzir textos mais pontuais, voltados às áreas de interesse da magistratura, áreas acadêmicas ou não, áreas complementares à acadêmica. Perfeito. Antes de avançarmos no debate, foi até bom o doutor Richard falar nisso. Nós também já temos convênio com editoras, né? Porque esses trabalhos científicos, por exemplo, que forem de interesse do magistrado, que forem de interesse da magistratura, nós também já estamos com editora e pretendemos também editar livros, né, com esses trabalhos que venham a ser apresentados pela nossa escola. Muito bem. Agora, eu gostaria então de fazer agora um pequeno intervalo para a gente, no próximo bloco, avançar um pouco nessa discussão e conhecer um pouco mais a participação dos magistrados, sejam como alunos, né, ou também como professores, né? Nós temos casos de aposentados, quero saber o papel de cada um aqui no próximo bloco. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amarges.com.br ou pelo canal da Amarges no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Hoje estamos discutindo sobre o estudo continuado, a capacitação, especialmente a importância que isso tem para a carreira da magistratura e com a criação aqui da Escola Superior da Magistratura Desembargadora Jane Silva pela Associação dos Magistrados Mineiros. Doutor Richards, então eu deixei aqui uma questão no bloco anterior a respeito sobre o papel dos diversos segmentos da magistratura. Os aposentados terão aproveitamento nessa escola, porque já concluíram a vida ativa deles. Qual seria o papel deles nessa fase agora? Isso. Eles concluíram apenas nessa etapa de apostilamento, quando passam a aposentadoria, uma etapa profissional. Os aposentados, as pessoas que desenvolvem expertise, como é o caso da magistratura, são muito pouco aproveitados, porque eles têm ali um conhecimento desenvolvido ao longo de anos de dedicação, de estudo, né, e de aperfeiçoamento. Então, a ideia da imagem é trazer esses apostilados para que eles possam contribuir como professores, mas também como mentores, né, para enfrentamento dos desafios que a magistratura tem e que os próprios familiares de magistrados também enfrentam. Então, todo mundo tem que aprender, né? Até mesmo quem nunca se aposentou, porque a vida é nova para ele também, né? E eles conseguem trazer uma contribuição muito grande porque tem a vivência, a experiência de longos anos de dedicação, e a magistratura mineira é uma magistratura de excelência. Então a gente tem aí pessoas chegando à aposentadoria com um potencial muito grande de contribuição. Então a gente pretende trazê-los exatamente para aproveitar tudo que eles podem oferecer e contribuir. E é uma carreira de muita dedicação, né? Porque quem começa juiz, termina como desembargador e passa a vida inteira ligada aí ao judiciário. Gostaria que o senhor, a esse propósito, o senhor contasse para nós quem foi a desembargadora Jane Silva, que dá nome à escola, afinal de contas, qual foi o legado dela? A desembargadora Jane Silva sempre foi, eu a conheci pessoalmente, estou há 30 anos na magistratura, sempre foi uma pessoa voltada ao interesse da capacitação do magistrado, sabe? A capacitação de excelência, uma capacitação que hoje muito se discute em termos de até especialização, né? A desembargadora pertenceu durante algum tempo no STJ, inclusive respondeu por lá, respondia pela Infam, era uma pessoa praticamente voltada à vida ativa de ensinar, né? Ela era muito mais uma professora do que, às vezes, uma magistrada, né? Trazia excelentes votos, excelentes teses no seu voto, e sempre foi uma pessoa que a primeira preocupação era a preocupação de melhor capacitar o magistrado, né? Então, por isso ela... Daí essa homenagem a ela. Honradamente, né? Merecidamente, teve essa homenagem a ela, porque a vida dela toda sempre foi uma vida de professora, de ensinar, preocupada com um bom magistrado, né? Muito bem. Doutor Richards, qual que é a importância que tem esse, digamos, o status que o mestrado, doutorado dá para a carreira? Isso ajuda na carreira também do magistrado, da magistrada? E o que a escola está pensando a esse respeito? Já tem algum convênio nesse sentido?
Isso, nós temos então a proposta de trazer cursos de pós-graduação estrito sensu, que são cursos de mestrados e doutorados, e a nosso plano de trabalho, a gente está fazendo convênio com faculdades aqui em Belo Horizonte, faculdades todas de excelência. Os primeiros contatos foram com a Faculdade Milton Campos, a Faculdade Dom Helder e a Faculdade da FUMEC. A ideia é conveniar com eles para um curso de mestrado e para o curso de especialização, sem prejuízo de também possibilitar os doutorados. Nós vamos, para dar ao associado opções, fazer também convênios na Europa, inicialmente, porque temos lá um contato com o Instituto Iberojur, através de um professor, né, conhecido, o professor Fábio Veiga, e ele, então, está tentando estabelecer esse convênio, essa parceria, para a gente fazer um convênio inicialmente em Santiago de Compostela, Salamanca, Universidade de Lisboa e Universidade do Porto. Ele já tem lá esses contatos e nós precisamos agora, estamos na fase de estudar a proposta do curso, o que o magistrado daqui precisa para ir lá, para dar ao associado essa possibilidade de escolha, de opção. Muito bem. Doutor Maurício, que outros convênios estão sendo feitos aí? Porque vai haver uma consulta da própria escola sobre o que a magistrada quer estudar? Sim, esse é o objetivo, porque, como disse aqui, é uma demanda antiga dos nossos associados, que o presidente Luiz Carlos, enfim, tornou esse sonho realidade, né? Agora precisamos começar, a documentação está pronta, a escola já existe, precisamos começar a gatinhar. Temos vários projetos, sim, lógico. Já calculamos alguns, temos alguns já previstos, né? Inclusive para pensionistas, por exemplo, como projeto cinema, projeto cultural, leitura de livro, projeto poesia, temos vários projetos, né? Também para o pensionista, para aquele filho. Pretendemos também fazer curso para os filhos dos magistrados, às vezes conhecer um pouco mais a magistratura. A gente mesmo percebe que às vezes dentro de casa o filho da gente vê a gente trabalhando muito e fala, não, meu pai trabalha demais e essa profissão é responsável demais, para mim às vezes não quero. Então a gente pretende também trazer os filhos para que ele conheça o dia a dia um pouco da magistratura. Pretendemos futuramente, se possível, também termos um curso preparatório para um concurso da magistratura mineira, né? Acho que a AMAGES pode contribuir muito nisso, né? Para que aquele que queira concorrer a um curso, a um concurso de magistrado do Tribunal de Minas possa também participar de uma escola efetiva da associação, né? Enfim, temos vários projetos. Lógico, no começo nós formatamos aqueles que parece que fizemos uma pesquisa e que as pesquisas maiores indicaram maiores nesse rumo, né? Então vamos começar com esses cursos, né? Mas lógico, na medida em que a escola começar a funcionar e os nossos associados começarem a frequentar, sim, nós temos um leque de opções aí, de modalidades de cursos, profissionalizantes, cursos voltados para magistrados. Tenho dito aqui, nós estamos vivendo um momento de muita discussão sobre a especialização do magistrado, principalmente no tribunal. Também, em primeiro grau, o juiz, às vezes, ele está, por exemplo, numa vara de sucessões e numa promoção ele acaba indo para uma vara criminal, então ele tem que, às vezes, reaprender as matérias mais novas. Então, nós temos alguns cursos já iniciais e temos outros, logicamente, já em ideia, porque somos magistrados, sabemos aquilo que os nossos associados precisam, mas, lógico, os nossos associados também precisam nos trazer. E abrindo aqui um parênteses sobre a questão do estudo, a questão da aposentadoria, você vê vários colegas nossos hoje, por exemplo, que se aposentaram, mas continua tendo uma atividade ativa, até mesmo aqui na AMAGES ou no tribunal, continua às vezes tendo uma atividade ativa, o quanto isso também é bom para a saúde mental, né? Então, nós temos esse leque todo de opções. E muitos continuam até mesmo na área do direito, como advogados, né? Sim. Aproveitando a experiência advogado. E muitos podem vir aqui e falar para os novos juízes as experiências que tiveram, porque às vezes as experiências valem mais do que a letra fria, né? Exato. Então, nós temos essa opção toda de curso. Muito bom. Doutor Richards, o doutor Maurício falou sobre uma combinação importante de direito e arte, né? É possível aprender a ciência pela arte também, até porque
já há um convênio da escola aqui da magistratura com a coordenadoria Amages Mulheres, discutindo alguns livros aí e as lições que ficam, né? Os espaços que podem ser criados para esse aprendizado, hoje eles valorizam muito a interdisciplinaridade, que é exatamente a possibilidade que o direito e outras disciplinas especializadas têm de estabelecer um diálogo comum. O estudo de Direito e Arte favorece muito, aproxima tanto o espaço do cinema, que é um espaço que está sempre tematizando questões sociais, questões que diz respeito à nossa vida, quanto também o espaço da literatura. Existe uma tradição já no Brasil, no mundo inteiro, né, de buscar a arte para uma leitura complementar, uma leitura que possa trazer uma contribuição à própria leitura das teorias jurídicas, de como a sociedade funciona, de quais são os desafios principais da sociedade. Então, esse estudo é muito rico. Eu tenho uma experiência trabalhando como professor na área de hermenêutica, em que nós selecionamos lá mais ou menos 15 obras, que ao mesmo tempo tinham também filmes sobre elas, e esses filmes, é muito rica essa abordagem. Permite uma ampliação, né, da visão, e a gente deixa de pensar que estudar, que aprender, que sofrer, refletir, né? que é sofrimento. Ao contrário, pode ser uma coisa extremamente prazerosa, extremamente gratificante. Existem vários clássicos, né, doutor Maurício, como Machado de Assis, Cervantes, Shakespeare, que abordam muitas questões do direito nas suas próprias obras. Sim. Agora, a esse respeito, o senhor falou no bloco anterior sobre editora e livros, né? Há interesse também de produzir uma revista? Seria mais caráter científico, literário? Como é que seria isso? Sim, o presidente Luiz Carlos já deu uma nova roupagem ao nosso jornal, Decisão, né? Já teve agora uma nova roupagem essa semana. Virou revista, né? Virou revista, inclusive essa semana tivemos aí uma matéria que a meu gosto foi bacana, do desembargador Armando Freire, né? Mas sim, pretendemos também mudar o jornal e também termos a nossa revista da escola, da Amages, com textos escritos pelos nossos associados, né? Às vezes, por exemplo, uma pensionista, vamos dizer assim, ou então um filho nosso que está, às vezes, até numa outra carreira, mas tem uma visão da magistratura, então podemos discutir o porquê que aquela carreira tem essa visão, o porquê que a magistratura tem aquele pensamento, né, aquela forma de agir, né? Então, temos sim... Muito importante, tem um campo muito rico para a gente conversar e outras entrevistas, porque realmente nosso tempo está na reta final. E eu gostaria agora de passar naquela fase da indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor tem, doutor Richard, por favor? Eu tenho um livro do Michael Sandel, que é um livro que faz uma reflexão sobre os limites morais do mercado, né, e o que o mercado, o dinheiro não pode comprar. Isso é uma crônica, é um livro que aborda fatos cotidianos e, ao mesmo tempo, promove uma reflexão muito interessante, escrito por um especialista em direito, um professor, né, de faculdades conhecidas como Oxford, como Harvard, e ele escreve para o leitor comum. Não é para o operador de direito? Não, também para o operador de direito. Também, mas todo mundo. Todos podem ler, porque é uma linguagem bem acessível. Muito bem. Doutor Maurício, o que o senhor trouxe para nós, por favor? Também precisa aprender como lidar com o seu salário, né? Eu trouxe aqui uma obra que eu gostei muito e fiquei muito honrado de receber, que é uma obra que chama Justiça nos Tempos de um Sonho. Na verdade, são 7 volumes do nosso colega juiz ainda nativa, lá o desembargador, o doutor juiz Armando Fernandes Filho, lá da comarca de Cássia, um grande juiz que já tem mais de 30 anos de experiência. Então conta um pouco, por exemplo, eu gostei mais do volume de número 3, são 7 volumes. O 3 fala sobre as tentativas de interferência indevida na função de julgar. E ele faz um roteiro desde a época do Império Romano, passa por discursos do presidente Roosevelt, passa sobre várias fases, né, que a magistratura mundial, e principalmente a nossa magistratura mineira, né, sofre, às vezes, na sua caminhada, no seu julgar. Né? Um relato importante para os novos magistrados. Sim, né? O volume 2, por também. exemplo, fala do juiz, da sua função de julgar. Né? Fala justamente sobre isso que nós estamos falando. Okay. A sociedade, muitas vezes, ela avança primeiro para depois o legislador pensar em regulamentar aquilo.
né? Ótimo. Tivemos vários exemplos aí, então acho que é uma obra muito bacana para boas quem indicações. conseguir. Obrigado, então, aos senhores aqui também pela entrevista, né? Nós falamos aqui sobre a importância da formação continuada, a capacitação, que pautou e tem pautado aí a criação pela AMAGES da Escola Superior da Magistratura Desembargadora Jane Silva. Dr. Richardson Brant, Dr. Maurício Pinto Ferreira, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, né, e acompanho o Pensamento Jurídico há muitos anos e espero que aqueles todos que estão nos assistindo, associados a AMAGES, possam vir participar. Aqui, acima de tudo, será um espaço de agregar. Integração, né? De integração. Muito bem. Ok. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da AMAGES no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.